Programa Nova Vida. Oferecimento Poupança Premiada Banpará. Poupar e ganhar é só começar. Olá, o programa da Família Paraense já está no ar e hoje é um programa especial, programa de verão. Verão chegando, sol, praia e o cenário se repete. Academias lotadas de pessoas de todas as idades em busca da boa forma. Nesse período do ano já é normal o aumento dessa procura por academias. Mas, além delas, as clínicas de estética e as praças públicas com as chamadas academias ao ar livre se tornaram alvos de homens e mulheres preocupados com a forma física. A motivação desse grupo nem sempre são os benefícios para o corpo, mas sim a estética. A atividade física ela tem que ser como um hábito, como escovar os dentes, como tomar banho, ela tem que ser um hábito desde lá desde a infância, praticar atividade física, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas chegam com o objetivo de perder peso muito rápido, ganhar condicionamento físico em um mês, e isso acaba prejudicando, porque o excesso ele vai levar a algum tipo de lesão. Geralmente as mulheres mais novas, elas se preocupam um pouco mais antes do verão. As mulheres mais velhas, elas estão sempre preocupadas, não tem uma época em que elas procuram mais. Agora as mulheres mais novas não. Chega junho, chega novembro, elas vêm até a clínica para fazer um tratamento o mais rápido possível para que elas possam estar com o corpo perfeito no verão. Mas essa busca pela estética propriamente dita exige alguns cuidados para que as suas férias não acabem se transformando numa verdadeira dor de cabeça. As pessoas não podem deixar para procurar atividade física um mês das férias, entendeste? Tem que ser uma prática constante, né? E o que acaba acontecendo é que essas pessoas elas exageram e mais cedo ou mais tarde a lesão ela vai aparecer. Como a pessoa tem pouco tempo para se entrar em forma, ela acaba se expondo mais e aparecem algumas lesões que ela já tem, né? Que como ela é uma pessoa sedentária, então às vezes tem uma alteração já no joelho, alteração na coluna, e com a atividade física ela se aparece. Ela começa a se mostrar, então vem a dor no joelho, aí ela pega, mas eu fui da atividade física. Muitas vezes não. Uma lesão de menisco não acontece assim abruptamente, é mais num desportista onde a exposição é maior. Os especialistas alertam. Antes de decidir fazer qualquer tratamento estético ou atividade física, tanto homens quanto mulheres, independente da idade, devem obrigatoriamente procurar orientação profissional. O ideal seria procurar um profissional da área de saúde, né, principalmente um médico, fazer um check-up mínimo necessário e a partir daí poder pegar a orientação, fazer uma avaliação com um professor de educação física e poder começar a atividade. Nesse período também há o aumento pela procura de atividades físicas específicas nas academias ou tratamentos em clínicas de estética que ofereçam resultados mais rápidos. As aulas de ginástica, como são aulas coletivas, elas sempre são mais procuradas pelo dinamismo, mas isso não quer dizer que as pessoas não procurem também uma atividade ergométrica ou cardiorrespiratória, né, como o cardio treine ou então como a musculação. Os serviços mais procurados, eles visam geralmente redução de medidas, né, redução de celulite e gordura localizada, que são as coisas que eu acho que as mulheres mais se preocupam nesse período pré-verão, vamos dizer assim. Mas se você é daquelas pessoas que não curtem muito uma academia e preferem uma boa caminhada ou se exercitar por conta própria, a palavra de ordem comum a todos os profissionais do ramo é sempre cautela. O que a gente percebe muito nessas academias, principalmente de rua, é pessoas de um pouco mais de idade, né? Acima da quarta ou quinta década, que já estão com um pouquinho de degeneração. Muitas já têm degeneração a nível de joelho, a nível da coluna. E ao fazer um exercício de maneira inadequada, eles acabam propiciando que a lesão se mostre com mais facilidade. Procure um tênis, de preferência, que é aquele que você se adequa melhor
né, que seja confortável nos pés, não pode ser um tênis apertado, nem folgado demais. O uso da vestimenta adequada de acordo com o horário que você vai caminhar. E o ideal é que você consiga a orientação de um profissional para saber que ritmo, que frequência ele vai usar, que frequência cardíaca ele vai obedecer para poder atingir os objetivos que ele se propõe, para que ele não corra riscos desnecessários, como alteração cardíaca, por exemplo, alteração articular, fazer os alongamentos, de preferência antes e após a atividade, principalmente após. Além dos cuidados com o físico, muitas mulheres também têm a preocupação com a estética. Nesse período que antecede as férias, como as mulheres querem um tratamento um pouco mais rápido e mais eficiente, a gente costuma estar associando os tratamentos. Então, geralmente, numa mesma sessão, a gente pode estar utilizando ECOS, pode estar utilizando Vibrocel e outros tratamentos, como carboxiterapia, corrente russa, tratamentos também que visam a questão da melhora da gordura localizada, da celulite, do fortalecimento muscular, no caso para flacidez. No verão, a exposição ao sol aumenta. Por isso, o cuidado com a pele é outra preocupação que as pessoas devem ter. Para eu evitar uma ruga mais precoce, eu tenho que usar o protetor solar. Não só na praia, mas no meu dia a dia também, tá? Rosto, nas mãos, no pescoço, são áreas que aparecem logo quando a mulher vai envelhecendo, vai aparecendo as marcas de expressão. E esse protetor, ele tem que ser um fator de proteção 30. Não é também necessário que ele seja 100, não necessariamente, a não ser para um grupo pequeno de pacientes, mas menos do que 30 ele não pode ser. E existem alguns tipos de protetores específicos de acordo com a idade, de acordo com a característica da pele. Por exemplo, tem pessoas que têm acne, espinha, tem a pele muito oleosa. Nesse tipo de pessoa, a gente não pode usar produtos que a gente usaria, por exemplo, para quem já tem uma pele seca. Quando não se leva a sério a hidratação da pele, nessa hora crianças e idosos são os mais prejudicados. Pelo menos que use o protetor, que use esses acessórios, chapéu, óculos, sombrinha, eventualmente até roupas, para poder minimizar ao máximo aquela exposição na pele. Então, ficar uma área, vamos dizer assim, minimamente exposta para que não haja dano para o futuro e que não haja consequências imediatas mesmo. Reaplicar o protetor a cada 2 horas. A reaplicação ela precisa ser pelo menos a cada 2 horas. Ingerir bastante líquido para não ter desidratação. Cuidado principalmente nos idosos e nas crianças. Seria basicamente isso, porque evitar de realmente frequentar a praia nesse momento vai ser muito difícil. Mas pelo menos que minimize um pouco essa exposição. E não é só a pele que sofre quando o assunto é sol. Os olhos também precisam de cuidados. A causa de doenças degenerativas da retina é a luz ultravioleta do sol. Ocorre que o sol, das 10 da manhã às 4 da tarde, ele é maléfico para a pele e para os olhos. Por isso, das 10 da manhã às 4 da tarde, você tem que proteger os seus olhos com lentes que tenham proteção ultravioleta. Mas é bom lembrar que o cuidado com os olhos também requer orientação profissional, principalmente no que diz respeito à proteção. Quem receita óculos ou quem receita para problemas oculares é um oftalmologista, um médico, certo? A ótica vende o óculos e o médico receita. O alto custo de um óculos de sol ou de grau acaba levando muitas pessoas a um erro que pode causar ou até mesmo agravar sérios problemas de vista. Aí a gente fica pesquisando nos camelôs também, que se for comprar numa ótica, né, especializada é mais caro. A gente sabe que não é muito bom, né, a gente está comprando essas coisas assim, né, mas é mais em conta. Você nunca deve comprar óculos em camelô. Você tem que comprar óculos em ótica. É o local indicado para se comprar óculos. E de preferência que leve uma receita em que esteja escrito proteção ultravioleta. As lentes de contato também merecem atenção especial. As lentes de contato não é só chegar e escolher uma lente.
cada pessoa tem uma curvatura no olho. O nosso olho tem uma curvatura, cada um tem a sua curvatura. Então, quem tem o aparelho para ver a curvatura é o médico no seu consultório, não é a ótica, não é o camelô. Então, se você for comprar uma lente lá, o cara não vai medir a curvatura do teu olho, ele vai pegar qualquer lente e vai te entregar para te vender a lente. Aí a lente pode ficar muito apertada ou muito frouxa, causando uma úlcera de córnea com uma infecção posterior e você perder a visão. Então, quer uma lente de contato? Vai no oftalmologista, ele vai medir a curvatura e vai receitar a lente para você. Aí é correto. O uso de colírio é muito recomendado, desde que seja indicado por um profissional. Qualquer colírio altera a composição química da lágrima. E a lágrima tem uma composição que é necessária para a proteção dos nossos olhos. Por exemplo, nós temos na lágrima uma substância chamada lisozima, que é um antibiótico natural fabricado pelo nosso corpo, que ele mata bactérias. Se você usa muito colírio, qualquer colírio para lubrificar sem receita médica, você acaba alterando a composição da lágrima. Consequentemente, você se prejudica. Então, colírios lubrificantes têm que ser receitados por médicos de uma forma específica quando a pessoa precisa de um lubrificante ocular. Tanto no verão como antes ou depois dele, o importante é que crianças, jovens, adultos e idosos criem ou mantenham hábitos saudáveis de vida. Nós não devemos buscar apenas pela estética. Hoje em dia todo mundo quer qualidade de vida. E a pessoa se cuidando, pensando em si, no seu bem-estar físico, consegue uma qualidade de vida muito melhor de quem é sedentário. Academia para mim é uma constante, de segunda a sábado e o ano inteiro. Não é só no período de 2 meses antes de julho ou do carnaval, não. Para mim é uma constante. Muito importante para mim, porque vigora a existência da gente, a gente fica mais forte, fica mais nova, fica mais ativa, viu? Recomendo para todas as mulheres da minha idade que não percam a academia e fazer sempre. Não saia daí. No próximo bloco, vamos entrevistar a nutricionista Tayana Albuquerque. Se você está enfrentando um problema com álcool e outras drogas em sua família, procure ajuda. O Espaço Nova Vida está preparado para atender dentro das normas estabelecidas pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e conta com modernas instalações, além de uma equipe de profissionais qualificados para possibilitar a recuperação da dependência química. Procure o Espaço Nova Vida. Ligue 3265-1258 ou 3229-3600 e fale com a gente. Na poupança premiada Bampará é assim, a sorte está na mão, na outra está a chave do seu carro. A cada R$50 você recebe um cupom para concorrer a um carro como este. Se programar o débito em conta, ganha 2 cupons, aumentando suas chances. E ainda tem moto, tablet, TV e vale compras. São 250 mil em prêmios. Poupança premiada Bampará. Aproveite! A sorte vai bater na porta da sua garagem. Estamos de volta e hoje entrevistando Tayana Albuquerque, nutricionista. Mês de julho, a população, a sociedade, as pessoas mudam seus hábitos com a alimentação. O que é que você tem a dizer com isso? Bem, na verdade as pessoas começam a mudar os hábitos antes das férias. Algumas pessoas começam a fazer algumas dietas complicadas para perder peso, para chegar em julho, está todo mundo querendo entrar em forma, né, para as férias. A questão é que as pessoas precisam procurar uma orientação adequada, uma orientação profissional, procurar o médico, procurar um nutricionista, para quando chegar o mês de julho, a pessoa conseguir perder peso de forma saudável, porque não adianta perder muito peso assim rapidamente, chegar em julho, aí ela pode ter problemas de saúde, ao invés de ficar em forma. E essa alimentação, como é que deve ser? Balanceada? Como é que é feita essa alimentação? Como aqui no nosso estado é uma região muito quente e o verão, né, muito calor, a tendência são as pessoas desidratarem. Então, de uma forma geral, a gente precisa se alimentar
consumindo bastante alimentos que são ricos em água, tomando bastante água, ingerindo bastante líquido, para que a pessoa não possa desidratar no verão. Né? Então, por exemplo, aumentar o consumo de frutas, de verduras, de sucos, ter uma alimentação fracionada, não ficando longos períodos sem se alimentar. Por exemplo, tomar o café da manhã equilibrado, que tenha porção de fruta, né? Que tenha o pão, que tenha o leite. No meio da manhã, consumir fruta ou tomar suco, almoçar. À tarde também fazer um lanche leve e um jantarzinho leve também. Agora, Tayana, e as pessoas sedentárias? A mesma dieta? Ou tem alguma mudança aí? Aí é que tá. As pessoas sedentárias, para começar, que elas não devem ser sedentárias. Como assim? Elas devem praticar atividade física. O ideal é que, para que você mantenha a saúde, você precisa praticar atividade física. E não adianta ter uma alimentação, cuidar somente da alimentação, né, para não engordar, e a pessoa não ser uma pessoa ativa, porque no final das contas ela pode desenvolver também algumas doenças, mesmo ela cuidando aparentemente da alimentação, mas ela sendo sedentária. Então o ideal é praticar atividade física e se alimentar de forma saudável. E é diferente, com certeza. Então se você pratica atividade física, a sua alimentação vai ser diferente da pessoa que não pratica atividade física, porque a gente precisa ter um gasto maior na atividade física, a gente precisa colocar mais alimentos ou uma densidade calórica, que é o consumo de calorias que você come ao longo do dia, precisa ser um pouquinho maior para poder dar conta da atividade física. E essa alimentação, digamos, para criança, para idosos, qual é a alimentação específica mesmo? Bem, qual cuidado que a gente precisa ter com crianças e idosos? Né? Eles podem desidratar muito rápido. A mulher gestante também tem alguma diferenciamento de a gestante, ela tem uma alimentação especial para cada trimestre de gravidez, né? Isso independe da época. Agora, sim, quando a mulher gestante no verão, que ela vai para a praia, ela precisa tomar cuidado com as coisas que ela consome, né, durante as férias, para que ela não tenha nenhum tipo de intoxicação que possa prejudicar ela mesma e o bebê. E essa alimentação da criança e do idoso? A alimentação da criança e do idoso, então, de uma forma geral, deve ser rica em frutas, em verduras e com bastante líquido, porque o idoso, ele tem tendência a perder, a desidratar, e ele não percebe essa falta de água no corpo. Ele não vai te pedir muito por água. Então, sempre o idoso ele deve ter um familiar que tenha também essa preocupação com a própria alimentação dele, que já fique de olho nele, que fica oferecendo água ao longo do dia para que ele não desidrate. E, de uma forma geral, realmente dar mais frutas e verduras para ele ter mais vitaminas e mais minerais ao longo do dia. No geral, né? No geral. Tayana, tem pessoas que se excedem na alimentação e outras não. Qual a dica que você tem para essas pessoas? As pessoas acham que para emagrecer elas precisam ficar sem comer. E isso é totalmente errado. Se você fica sem comer, aí é que você vai engordar. Porque o seu corpo, ele vai interpretar que ele precisa guardar energia, que a gente guarda energia na forma de gordura, né? Aqui os pneuzinhos da barriga. Então, o teu corpo vai interpretar o seguinte, que você precisa guardar essa energia na forma de gordura, porque vai faltar, já que você não se alimenta. Então, é pior. Aí é que a pessoa retém gordura, aí é que a pessoa não consegue perder medidas. Já quando a pessoa se alimenta, né, de forma fracionada, faz o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e faz a ceia. Algumas pessoas acham o seguinte, se eu comer 5, 6 vezes ao dia eu vou engordar. Pelo contrário, se você comer da maneira equilibrada ao longo do dia, é aí que você vai conseguir emagrecer. Agora, de uma forma geral, para as pessoas que estão com aquela medida, né, a mais na cintura e querem perder um pouquinho mais, não sabem o que fazer, tem uma dica legal que eu normalmente dou para os meus pacientes, é que à noite, depois das 8 da noite, evitar comer alimentos muito calóricos, como, por exemplo, muita massa, muito pão, muita coisa, muita gordura, né, depois, à noite. Por quê? Porque à noite você vai dormir. O seu corpo ele já está mais lento, o metabolismo já está, né, mais devagar, e você vai dormir, você não vai queimar. Aí o que vai acontecer?
aquele excesso de caloria que você comeu à noite vai passar a noite inteira virando gordura, né, na cintura da mulher, por exemplo. Aí, quando chegar nas férias de julho, a mulher fica com vergonha de colocar o biquíni porque ela ganhou uns quilos a mais e ela não sabe como foi que ela ganhou, porque ela passou o dia sem comer, mas à noite ela foi querer compensar, né, em forma de doces, de massas. Então, isso é uma dica importante que as mulheres devem saber antes de começar a fazer dieta, de uma forma geral, antes de fazer dietas malucas para o verão. Tayana, vamos a um breve intervalo. Não saia daí, voltamos já. Se você está enfrentando um problema com álcool e outras drogas em sua família, procure ajuda. O Espaço Nova Vida está preparado para atender dentro das normas estabelecidas pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e conta com modernas instalações, além de uma equipe de profissionais qualificados para possibilitar a recuperação da dependência química. Procure o Espaço Nova Vida. Ligue 3265-1258 ou 3229-3600 e fale com a gente. Na poupança premiada Bom Pará é assim, a sorte está na mão, na outra está a chave do seu carro. A cada R$50 você recebe um cupom para concorrer a um carro como este. Se programar o débito em conta, ganha 2 cupons, aumentando suas chances. E ainda tem moto, tablet, TV e vale compras. São 250 mil em prêmios. Poupança premiada Bom Pará. Aproveite! A sorte vai bater na porta da sua garagem. Estamos de volta e conversando com Tayana Albuquerque, nutricionista. No verão, quais são os maiores erros na alimentação? Olha, minha preocupação no verão é que as pessoas costumam não ingerir muita água, né? E elas ainda assim consomem muita bebida alcoólica. Então, isso acelera ainda mais o processo de desidratação. Isso, de uma forma geral, é uma agressão ao corpo. Então, acredito que esses sejam os principais erros, né? E, além de que as pessoas comem muita besteira no verão, porque já se sente de férias, aí nas férias a pessoa acha que não precisa mais se preocupar, que pode comer... Assim... Então, o açaí é bom, o açaí é uma fruta que ela tem um potencial antioxidante que é excelente para a saúde. O problema não é o açaí, o problema é o camarão que vai junto com o açaí, é o chá que vai junto com o açaí, a farinha... É esse excesso, o açúcar em excesso que vai junto no açaí. Porque a gente pode fazer, por exemplo, uma vitamina, bater o açaí, porque aqui em Belém realmente as pessoas não costumam fazer isso, mas no resto do país as pessoas batem açaí com outras frutas, como por exemplo banana, né? E faz um suco, uma vitamina ótima para ingerir e ficar bem alimentado durante as férias. Nesse período, é comum as pessoas deixarem de se alimentar para estar bebendo? Com certeza. Então, você está na praia, né? E aí você está com seus amigos, fica só beliscando alguma coisa na praia e fica consumindo bebida alcoólica durante horas. As pessoas, com certeza, elas esquecem que elas precisam manter ainda uma alimentação e acabam excedendo até na bebida alcoólica. Quais outros danos que pode causar a pessoa, essa falta de alimentação ou o excesso de alimentação? Bem, se a pessoa não se alimenta e ela vai curtir as férias, o verão, né, ela pode com certeza ter quedas na quantidade de açúcar no sangue, que a gente chama de hipoglicemia, e isso pode dar um mal-estar, que são aquelas tonturas, aquela fraqueza, aquela indisposição. Isso não é legal, né? E se você se alimenta também em excesso, nenhum excesso ele é benéfico para o corpo de uma forma geral. As pessoas vão sentir um efeito depois. Existe uma alimentação para ajudar no bronzeamento da pessoa? Então, existem alimentos que são ótimos para a pele. Não necessariamente eles vão ajudar a bronzear. Não é porque a pessoa vai comer esse alimento que ela vai ficar mais bronzeada, não. São alimentos como a cenoura, alimentos que são ricos em beta-caroteno, ricos em vitamina A, todos aqueles que são alaranjados, avermelhados, amarelados. Esses alimentos possuem a vitamina A e o beta-caroteno,
que eles são importantes para a formação da pele. Então, eles ajudam para que a pele ela fique mais saudável. Mas não necessariamente a pessoa que consumir cenoura, por exemplo, vai ficar mais bronzeada. E as pessoas que procuram vocês, quando eu digo vocês, são as nutricionistas, procuram mais antes ou depois das férias? Olha, logo no período, logo antes das férias, as pessoas já somem, né? Porque elas já estão viajando. Então, é mais ou menos um mês antes, 2 meses antes, o consultório começa a encher de pessoas que querem ficar em forma para as férias. Aí, nas férias, todo mundo some, porque todo mundo viaja. Ou mesmo que não viaja, as pessoas querem ficar em casa, né? Não querem ficar muito preocupadas, não, com a alimentação. E aí, depois das férias, lá para agosto, é que as pessoas voltam a procurar, já preocupadas, né, com o excesso, ou se engordou, ou se emagreceu demais. Aí. Então, realmente, a gente fica numa situação ruim no mês de julho. Tem uma alimentação simples, saudável e barata para essas pessoas vaidosas, digamos assim? Olha, simples. A gente pode, de uma forma geral, tornar a nossa alimentação simples, barata, né? Mas isso realmente vai depender de pessoa para pessoa, vai depender do que a pessoa gosta de consumir, do que ela pode comprar. A gente ajusta a alimentação da pessoa de acordo com a realidade. Por exemplo, existem pessoas que vão no consultório e elas me dão uma rotina, elas me descrevem como é a alimentação delas. E eu vou ajustando em cima da realidade da pessoa. Eu nunca chego para o meu paciente e imponho, você tem que comer assim, dessa forma, esse alimento, porque eu estou dizendo que ele é mais nutritivo. Né? Se a pessoa não gosta, se a pessoa for alérgica, se a pessoa não tem condições de comprar, então tudo isso vai ser ajustado individualmente. Tayana, qual a sua dica alimentar para as pessoas neste verão? Então, a minha dica é: tomem cuidado com as porcarias que são compradas na praia, porque além da alimentação saudável, a gente tem que tomar cuidado com a segurança alimentar. Isso quer dizer que a maioria das pessoas que vão para a praia, elas consomem essas besteiras, né, que as pessoas, que a gente não sabe como foi preparado, e elas começam a ter o que a gente chama de DTA. DTA é doença transmitida por alimento. Então, a pessoa tem depois infecções intestinais, ela tem diarreia, vômito, um monte de problema, porque a gente não sabe a origem higiênica, se aquele alimento foi feito de forma higiênica. Eu mesmo já passei por uma situação em que eu fui à praia e pedi uma caldeirada. Tu não gosta de caldeirada? Caldeirada é ótimo, né? Você está na praia, o calorzão, aí tem o peixe, o caldinho, hidrata. E eu descobri depois que a caldeirada foi feita com a água da praia. Eu não passei mal porque eu estava com a minha saúde em dia. Mas as crianças, os idosos, né, são pessoas que a gente chama de grupo de risco. Então, se essas pessoas consomem alimentos contaminados, elas podem ter um efeito maléfico muito pior do que no meu caso, que sou uma pessoa adulta, que a minha imunidade estava boa, né? Então, cuidado mesmo com a origem dos alimentos que você vai comprar. Tayana, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Alguma sugestão aí para esse telespectador? De uma forma geral, eu gostaria primeiro de agradecer pela oportunidade de estar aqui no seu programa, falando sobre esse assunto que é importante, e deixar de recado para as pessoas que não adianta só cuidar da alimentação, é preciso fazer atividade física e é preciso procurar um profissional para adequar, né, para aquilo que a quantidade do que você precisa se alimentar. Nunca faça dieta por conta própria. Sempre procure ajuda profissional. Tayana, obrigado pela sua participação no programa Nova Vida. Boas férias, boa alimentação. Até o próximo domingo. Sem droga, só por hoje. Programa Nova Vida. Oferecimento Poupança Premiada Banpará. Poupar e ganhar é só começar.